Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E o título da mensagem oficial de hoje será o seguinte: o que é o pecado? O que significa pecado na Bíblia Sagrada? Como o pecado surgiu? E essa resposta você vai descobrir agora nesse momento. Então vamos dar início aqui à mensagem de hoje, começando aí, fazendo a leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículos de número 23 ao 26. Vamos ler? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O que nós podemos perceber neste momento sobre o início do pecado foi que aconteceu aí a queda do homem. A palavra de Deus diz claramente que a queda do homem, ao entrar o pecado, foi quando Satanás utilizou a serpente para se aproximar de Eva. Ao invés de confrontar Adão, a serpente então tentou a mulher. É importante notar no relato bíblico que Eva havia recebido apenas indiretamente o mandamento de Deus em relação à árvore do conhecimento. O relato bíblico descreve em detalhes o processo do pecado da seguinte forma: primeiro veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus. Olha, preste atenção. Primeiro veio a dúvida, o diabo veio usando a serpente, colocando dúvida na cabeça de Eva. Lançou a sementinha da discórdia ali, lançou ali a erva daninha, né? Por isso que nós temos que ter cuidado o que nós estamos ensinando e o que nós estamos falando para as pessoas que estão nos ouvindo, porque aquilo ali é uma semente. Então, cuidado com o que você fala e também cuidado com o que você ouve. Ouça palavras edificantes para que as palavras venham florescer dentro de você para o bem e não para o mal. Então, a serpente, o que ela fez? Ela lançou, a semente no coração de Eva. Depois aconteceu o famoso "isto não tem problema", onde a palavra de Deus foi desacreditada. Como consequência, a autossuficiência tomou o coração do homem, resultando, por último, na desobediência. Mas o que nós podemos perceber aqui é que quando Adão e Eva entraram no jardim do Éden, o pecado já existia. Nós vemos que começou de certa maneira, lá no céu, no sentido de que Lúcifer era um querubim ungido e houve o orgulho, ele quis ser maior do que Deus e dali começou a origem do pecado. O orgulho e a rebelião contra o próprio Deus começou dali. A queda do homem não marcou o início da existência do pecado no universo, mas apenas a entrada no mundo físico com a sua origem na humanidade. Logo, a primeira coisa que precisamos considerar quando falamos sobre a origem do pecado é que Deus não é o seu autor. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus não tenta a ninguém para fazer o mal, como está escrito em Tiago, o capítulo 1, o versículo 13. Vamos ler? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então nós vemos que deu início aí, de certa maneira, quando Lúcifer quis tomar o lugar de Deus, mas fisicamente entrando pela humanidade através de quem? De Adão e de Eva.
E agora vamos saber o que é o pecado e qual o significado do pecado na Bíblia. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca tanto a não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que desagrada. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a seguir nós veremos o que as Escrituras têm a nos dizer sobre o pecado. Qual é o significado aí do pecado e tudo o que o envolve. E o que significa o pecado na Bíblia? Na Bíblia existem vários termos que são empregados para se referir ao pecado, que possuem diferentes significados. Antes também é importante entender que tais termos algumas vezes são utilizados para se referir ao mal no sentido mais amplo, genérico, não necessariamente ao pecado, como, por exemplo, ao mal físico, doenças e etc. Mesmo que esse mal genérico seja, em última análise, resultado e consequência ou punição pelo pecado. Em outras palavras, é correto afirmar que o pecado é um mal numa categoria específica, pode ser definido como sendo o mal moral. Presta atenção, mal moral, entendeu? Dentre os termos mais utilizados para se referir ao mal, implica no conceito de pecado, podemos destacar aqui o seguinte. As palavras hebraicas está dizendo o seguinte: Shatan significa algo como desvio do caminho. Em hebraico, essas palavras aqui que eu falei. Errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio ou deliberado. 2. Avel e Avon. Aqui não é o perfume Avon não, tá, gente? Não confundam aí. É somente as palavras que tem aí os significados hebraicos. Designa um tipo de falta de integridade, desonestidade e iniquidade, ao afastar intencionalmente do caminho da justiça. 3. Perchá. Transmite a ideia de revolta, rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra de aliança. 4. Rachá. Significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral ou fugir impiamente das regras estabelecidas, né? 5. Achar. Acham, culpa. 6. Andar errado. Essas aqui são palavras um pouco complicadas, mas são palavras hebraicas aí que têm um significado para que você entenda. Agora vamos para as palavras gregas, né? Do que é o pecado. Armatia. Essa é a palavra mais abrangente para o pecado no Novo Testamento. E na Septuaginta significa um desvio do caminho da justiça, né? Trazendo aqui para o lado de uma simbologia para você, é como se você estivesse andando no caminho para você ir para um determinado lugar e no meio do caminho alguém diz para você: olha, vem para este caminho aqui que é mais perto, você vai chegar rapidinho. Ou então, vamos por aqui que tem menos dificuldade, tem menos pedras de tropeço, e você simplesmente vai, né, por aquele caminho. Você não presta atenção que o seu caminho que você está seguindo, aquele é o certo, mesmo que tenha pedras, dificuldades, mesmo que tenha alguns altos e baixos, mas aquele é o caminho certo para você ir. Porque os outros caminhos que te ofereceram de certa maneira, esses caminhos vão te levar para um lugar que não é o lugar que está destinado para você ir, que Deus já te orientou para ir. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Outra palavra grega diz assim: adiquia. Injustiça. 3. Anomos, usada para se referir àquele que transgride a lei. A parapitoma, algo como ofensa ou transgressão deliberada. 5. Poneiros, geralmente refere-se à iniquidade moral e etc. Então essas foram as palavras gregas aí
É complicada, mas o significado que é mais importante. Então, todos esses termos, quando aplicados à ideia de mal moral, geralmente são traduzidos por palavras que revelam o pecado em seus mais diversos aspectos, como pecado, culpa, maldade, depravação, perversidade, iniquidade, injustiça, desobediência, rebelião, impiedade, prostituição e imoralidades e outros. Então, esse é o termo geral para o mal moral, que é o pecado, né? E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o pecado? A Bíblia diz que o pecado é grave, deliberadamente, uma revolta contra o próprio Deus, que naturalmente resulta na transgressão de sua lei, ao mesmo tempo que as Escrituras revelam explicitamente essa verdade. Elas também expõem de uma forma clara qual é o padrão correto contra qual os homens deliberadamente transgridem. Bem como não deixar qualquer dúvida em relação aí à responsabilidade do próprio homem nessa transgressão. A Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade na queda do homem lá no Éden, quando Adão e Eva livremente resolveram pecar contra o Senhor. Foi o que eu expliquei no início para vocês, né? Gênesis capítulo 3. A partir dali, o pecado contaminou a natureza humana, de tal forma que fez com que o homem se encontrasse num pleno estado de depravação, incapaz de se livrar do pecado e fazer o bem em relação a Deus. Eu quero fazer meu primeiro comentário aqui, sobre o mal moral. Nós vemos que a humanidade, muitas das vezes, não quer enxergar que precisa de se encontrar com Deus, né? Se precisa se encontrar com o Senhor, porque a natureza pecaminosa, ela faz você fazer coisas que você depois se arrepende. Porque a natureza pecaminosa, ela é feroz, né? Ela é feroz. Pode ser o maior homem de Deus, santificado no jejum, na oração, a mulher mais santificada no jejum e na oração. Mas se essa pessoa não vigiar com a sua natureza pecaminosa, se essa pessoa não estiver sendo controlada pelo Espírito Santo, essa pessoa não vigiar, essa pessoa, ela vai ser impotente contra a sua natureza. Vai cair, em algum momento, essa pessoa vai cair, porque nós somos seres falhos, que precisamos da força do Espírito Santo. Nós precisamos estar em espírito, em verdade, andando no espírito, porque se nós estivermos andando na carne, nós não vamos conseguir lutar, nós não vamos conseguir vencer a nossa própria natureza, porque a nossa natureza, ela só quer fazer as coisas que a carne pede, né? Então, se você não for controlado pelo Espírito Santo de Deus, se você não for direcionado pelo Espírito Santo, que é o próprio Jesus, o Consolador dentro de nós, enviado pelo Senhor, em promessa aos seus discípulos, nós não vamos conseguir. Então, o que acontece? O pecado, ele nos rodeia a todo momento. Ele nos rodeia, precisamos pedir a Deus força para que nós venhamos vencer. Estamos aí caminhando, né? Caminhando para chegar até o determinado momento e hora que o Senhor, ou Ele vai recolher-nos de alguma maneira, ou o arrebatamento da igreja, né? Então, o que eu posso dizer para você que está ouvindo essa mensagem neste momento? O pecado, ele existe. Ele já existia antes de tudo. Começou quando Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. E se materializou quando Adão e Eva pecou lá no Éden, quando ela comeu do fruto proibido. Comeu significa porque ela desobedeceu. Era uma obediência, ela tinha que obedecer, ela não obedeceu. Uns falam que foi maçã, outros contam histórias aí, mas a história que eu sei é que estava falando da obediência. Deus estava dizendo para ela que ela não poderia comer, nem ele, Adão, e eles simplesmente foram ali, desobedeceram a ordenança do Senhor e caíram ali. E aí começou de lá para cá, nós, né, também
estávamos destituídos da glória de Deus, como eu li em Romanos, capítulo 3, versículo, bem no início aí que eu fiz a leitura. Então precisamos ser resgatados pelo Senhor Jesus. Nós precisamos ser resgatados. É por isso que todo homem, ele já nasceu no pecado. Todo homem pecou. Então, todo homem pecou. O homem, quando eu falo homem, estou falando da humanidade. Estou falando da humanidade inteira. Então, todos nós pecamos e precisamos estar de volta, restituídos espiritualmente falando. Foi por isso que Jesus veio, que é o segundo Adão, né? Segundo a Bíblia. Jesus é o segundo Adão, que veio restituir, né, nós novamente e trazer para ele. Em outras palavras, após o pecado ter entrado no mundo por sua própria natureza, todas as faculdades do homem, incluindo as suas decisões, desejos, vontades, então inclinadas para o mal, né? Você vai ler Romanos capítulo 3, versículo de 10 ao 12. Faça essa leitura. Assim não há um ser humano sequer que não possua uma natureza decaída, pois todos nós já nascemos neste estado de pecado. Nesse estado de condição, a qualidade do pecador é chamado pecado original, pois ele não ocorre por uma imitação ou uma influência externa, mas é derivado aí da raiz da raça humana, ou seja, o pecado de Adão. Foi o pecado de toda a humanidade. Assim, todos os homens já nasceram com uma natureza depravada e corrupta, né? Você vai ler Romanos 5:12. Esse pecado original traz à raiz todos os pecados cometidos pelos homens durante toda a sua vida, que geralmente são chamados de pecados factuais. Tais pecados possuem uma fonte de pecado original. São todos aqueles que os homens cometem no decorrer de suas vidas. Como o homem peca? Uma pergunta. A Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras e sentidos. Olha só, preste atenção aqui. Assim, esses pecados factuais podem ser tanto os interiores, pensamentos perversos, cobiças, etc., como exteriores, furto, roubo, mentira e fraudes, etc. Esse é um dos pecados factuais, tá? Que são os interiores, pensamentos ruins, perversos, cobiças e outros mais. E os exteriores, furto, roubo, mentira, fraudes e outros mais. Logo, é correto afirmar que o homem peca todo o tempo. Os seus pensamentos são como suas obras. Todo o tempo, porque se você não se policiar, você vai pecar todo o tempo, né? Então, se policie. As palavras, mesmo por omissão, ao se fazer indiferença, a injustiça e a maldade. De qualquer forma, a justiça de Deus exige a punição de todos esses tipos de pecado, né? Como está escrito nesses livros. Você vai fazer essas leiturinhas aí agora, tá? Mateus 12, versículo 36, 1 Coríntios 4, versículo 5 e Apocalipse 20, 12. E as punições para as consequências do pecado, quais são? O caráter santo de Deus exige que também sejamos santos em nossa maneira de viver, como está escrito aí em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 16. Naturalmente, por conta desse padrão de santidade, a justiça de Deus requer que todos os pecados sejam punidos. Essa punição ocorre tanto nessa vida quanto na vida por vir. A punição é o seguinte, é a consequência daquilo que você fez segundo os seus desejos, as suas vontades carnais, né? Nós sabemos que tudo que o homem planta, ele também vai colher, de alguma maneira, né? Nessa vida ou na outra. A Bíblia afirma que a grande consequência e castigo do pecado é a morte. Com relação ao conceito de morte, nesse sentido aí, deve-se entender que ela significa não apenas uma morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna. A morte física não é apenas ela, mas também os sofrimentos da vida. São resultados do pecado que entrou no mundo. Tais sofrimentos e aflições são comuns na vida do homem, tanto no aspecto físico, quanto mental e emocional. Assim, no decorrer de sua vida, o homem experimenta as mais variadas consequências pelos seus atos pecaminosos. Ele é punido
tanto nas suas consequências naturais do seu pecado, né? Você vai ler Provérbios 5:22, como também sofre a penalidade imposta por um ato direto do próprio Deus. Você vai ler 1 de Crônicas, capítulo de número 10, versículo 13, Salmos 11, versículo 6. Você vai ler, leia para você entender aí sobre essa penalidade que Deus imposta àqueles que transgridem aí os seus mandamentos, a sua palavra. No final da vida do homem, ocorre também a separação do corpo e da alma, ou seja, a morte física. Propriamente dita, a Bíblia afirma claramente que esse fim é tanto consequência como penalidade pelo pecado. Você vai ler aí Gênesis 3, versículo 19, você vai ler Romanos 5, versículos 12 ao 21, e você vai ler 1 de Coríntios 15, o versículo 12 ao 23. Já a morte espiritual basicamente significa a separação de Deus, né? Então você vai ler Ezequiel 18, versículo 4 ao 20. Romanos 5, versículos de número 12. Você vai ler Romanos 6, versículos de número 16 a 23. Tiago 1:15. Então Deus, ele é santo, é justo. Não pode ter comunhão com um homem impuro, injusto, totalmente depravado. É por isso que o homem precisa se aproximar de Deus, para que ele venha nascer de novo, para que ele possa ter contato espiritual com Deus. Não que o Senhor não possa salvar, transformar o homem, mais depravado que ele seja, o mais ruim que ele seja. Não estou fazendo apologia a ninguém ser ruim. Não, eu estou falando porque a nossa natureza pecaminosa nós fazemos coisas terríveis. E se nós não estivermos em domínio segundo o Espírito, nós não teremos força para lutar. Então, se o homem, por natureza morto em pecados e delitos, não for vivificado aí pela ação soberana de Deus, né, como diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo de 1 a 11, faça essa leitura também. Então, a sua morte espiritual o conduzirá à morte eterna, que implica na triste realidade de que o ímpio sofrerá por toda a eternidade o castigo da santa ira de Deus. Realidade de que o ímpio sofrerá por toda a eternidade o castigo da santa ira de Deus, isto é, ao pecador impenitente será atormentado pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14:11. E é possível ficar livre do pecado? Outra pergunta. O homem por si mesmo não possui qualquer capacidade de se libertar do pecado. Porém, através da obra redentora de Cristo, Deus providenciou a salvação do homem do pecado. Essa salvação, no entanto, basicamente ocorre em 3 estágios. Primeiramente, o homem é liberto da culpa do pecado, recebendo o perdão de Deus, através da justificação, um ato pontual do próprio Deus. Depois, o redimido é liberto do poder do pecado, um processo que dura toda a sua vida, o qual a Bíblia chama de santificação. Por fim, o homem é liberto definitivamente da presença do pecado. Isso ocorrerá na glorificação, isto é, na ressurreição por ocasião da volta de Cristo. Mas você precisa estar em um processo constante de comunhão com Deus, andar no Espírito e estar em comunhão com o céu, com Deus. Assim, o redimido receberá um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Você vai ler 1 Coríntios 15, versículo 54. Portanto, enquanto está vivendo neste mundo, mesmo justificado, o redimido ainda está sujeito ao pecado. Você prestou atenção aí? Nós, mesmo sendo redimidos, estamos sujeitos ao pecado. Mas o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, Auxiliador, enviado pelo Pai e pelo Filho, vai nos capacitar. Então você vai ler aí 1 João, capítulo 1, versículos de 8 ao 10. Capacitar aquele que foi feito nova criatura em Cristo. E não deixar que o pecado, por meio de sua velha natureza, domine sua vida. Leia Romanos 6, versículo de 1 ao 13.
Lê Romanos 8, de 1 ao 4. Assim, estes não andam mais segundo a carne e suas obras perversas, mas andam segundo o Espírito, com letra maiúscula, o Esim, num modo de vida completamente oposto ao pecado, que demonstra o caráter de Cristo através do fruto do Espírito Santo em suas vidas. É por isso que, quando nós estamos aqui pregando e ensinando sobre a pessoa entregar a vida a Cristo, isso não é uma conversa de carochinha. Isso é um chamado de Deus para a sua vida, para você vir. Agora, eu digo para você, é fácil servir a Deus, como eu já tinha falado para você? Não é. Mas Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencerás também. Então, agora você sabe aí qual é o significado do pecado e como iniciou aí o pecado. Existiu antes de tudo, mas é através do poder de Deus, da renovação do Espírito Santo em nossa vida, tendo comunhão com Deus, entrando em comunhão com o Pai, santificando sua vida, estando cheio do Espírito Santo, você vai vencer essa batalha que Jesus venceu por ti na cruz do Calvário. E que essas palavras fiquem no seu coração, marcadas, fixadas, e você nunca esqueça que você precisa de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.